Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Chayane Carrareto e hoje neste vídeo eu vou fazer o meu relato de parto aqui na Itália. Eu fiz uma série de vídeos durante alguns meses sobre como foi o meu pré-natal, a minha gravidez aqui na Itália. E chegarei até esse último vídeo, provavelmente esse vai ser o último vídeo aí da série sobre o meu pré-natal, a gravidez, né, o acompanhamento da minha gravidez e o parto aqui na Itália. Eu tive um VBAC, que foi um parto vaginal após uma cesárea. Hoje, nesse vídeo aqui, eu quero falar com vocês, vou tentar fazer um vídeo direto, sem muita edição. Esse vídeo deve ficar um pouco longo e eu devo falar um pouco sobre como que foi, né, o chegar ao hospital, como foi todo esse processo até a chegada da nossa bebê. Bom, eu já tinha falado em outro vídeo, que eu vou deixar aqui nos cards, que eu tenho um outro filho, meu filho se chama Pedro, ele tem 5 anos e o Pedro, ele é um bebê gig, um bebê macrossômico, ou seja, ele é um bebê que ele nasceu gigante para a idade gestacional e ele era um bebê macrossômico, então ele era um bebê que tinha mais de 4 quilos, mas ele também era um bebê macrossômico, que é um bebê com mais de 4,5 kg, ele nasceu com 4,750 kg. Como a gente estava na pandemia e por uma série de outros motivos aí, né, que impediram esse parto de acontecer de forma normal, ele nasceu de uma cesárea. Então, a partir desse momento, né, a partir dessa descoberta de que eu tive um filho gigante para a idade gestacional e um bebê gig, um bebê macrossômico, as minhas gravidezes, elas deveriam ser acompanhadas de perto para que isso não acontecesse de novo. Houve uma suspeita de diabetes gestacional, que poderia ser até uma diabetes gestacional oculta. Eu nunca ouvi falar desse termo, nenhum médico nunca soube me dizer o que seria isso, essa diabetes gestacional oculta. Mas aqui na Itália, a minha gestação foi acompanhada de perto por causa dessa situação pregressa, né? Por causa disso que aconteceu anteriormente no parto do Pedro. Por causa disso, nessa gestação da Estela, eu fiz 3 curvas glicêmicas e, além disso, eu fiz um acompanhamento com um médico especialista em diabetes, um diabetologista. Acabei fazendo ali alguns exames, mas foi comprovado que eu não tinha diabetes gestacional. Então, eu não fui acompanhada até o final por esse especialista. Porém, até o final da gestação, eles fizeram um acompanhamento do peso e do tamanho da neném. Então, foi sim acompanhado bem de perto até o finalzinho ali da gestação, para ter certeza que estava tudo bem, que estava tudo certo e que ela não iria passar do peso. Com 28 semanas, eu comecei a fazer exercícios físicos porque eu desejava muito ter o parto normal. No parto do Pedro, né, eu já queria ter tido esse parto normal, mas como eu disse, por uma série de motivos, não evoluiu para um parto normal. A gente estava também no meio da pandemia. O médico preferiu não é, 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 não fazer um parto normal, não tentar, havia alguns riscos e para eles a cesárea tinha um risco menor. Ali dentro do vídeo, no vídeo que eu mostrei nos cards para vocês, eu mostro ali as minhas motivações do que, por que acabou numa cesárea, mas não era o que eu queria. Então, de uma certa forma, ali naquele início, houve sim uma frustração, houve sim uma tristeza, e eu pensava que na próxima gestação eu ia fazer um acompanhamento mais de perto, eu ia ser um pouco mais ativa, mais cautelosa, para ter esse parto, o próximo parto normal. E foi isso que eu fiz. Com 28 semanas eu comecei os exercícios físicos, então eu fazia muito exercício ali para movimentação da pelve, para bebê encaixar direitinho, fiz muita caminhada, fiz muito agachamento. No finalzinho, assim, quando foi chegando 36, 37 semanas, eu comecei a tomar chás, eu fiz escalda-pés, fiz exercício de subir e descer calçada, fiz dancinha, tomei charrote, tomei aquele prímula, né, óleo de prímula, comi muito abacaxi, comi muita tâmara, eu comia tâmara todos os dias, pra mim não era um problema comer tâmara. E no finalzinho, gente, no último dia antes, né, do parto,
eu tomei o shake das parteiras. A minha doula do Brasil nem sabe, mas eu tomei 2 vezes o shake das parteiras. Mas não fez absolutamente nada. Eu não tive nada. Nem dor de barriga eu tive. E aí, o que aconteceu? A minha data prevista de parto era para o dia 1º de junho. E a minha expectativa, do fundo do meu coração, era que até esse dia o meu parto evoluísse de forma espontânea, que chegassem as contrações, que as contrações aumentassem e que eu fosse para o hospital assim que tivesse, né, não suportando mais as contrações. Esse era o meu desejo e eu fiz de tudo para que isso acontecesse. Só que aqui na Itália, quando chega um certo período, mais ou menos aí 36, 37 semanas, você começa a ser acompanhada pelo hospital e não mais pelo obstetra. Então, com 37 semanas, eu fui pro hospital, onde eu desejava ganhar minha bebê. A gente abre ali uma ficha clínica, que eles chamam de cartela aqui, você abre a cartela. Eles vão fazer ali a análise dos seus dados, dos seus exames, né, de toda a documentação que você fez durante a sua gestação. E eles fizeram, então, esse acompanhamento final, como eu disse, do tamanho e do peso da neném, para ver se ela iria crescer muito nesse final. Então, foi um acompanhamento biométrico, especificamente peso e tamanho. Então, com 37 semanas eu fui para o hospital. Depois o hospital me pediu para voltar com 39 semanas, eu voltei. E depois o hospital pediu para eu voltar com 40 semanas. Com 40 semanas, então, no dia 1º de junho, eu fiz um ultrassom, fiz ali o acompanhamento com o médico obstetra do hospital e a neném ela apareceu no ultrassom com mais ou menos 4 quilos. Então ele olhou para mim e falou: olha, a partir de agora a gente não precisa mais esperar 41 semanas ou mais do que isso, porque a sua bebê já está num tamanho grande. E se a gente for esperar até 41 semanas, o que vai acontecer ela é só engordar mais. Isso pode dificultar o seu desejo de ter um parto normal. Eu queria deixar claro aqui que o hospital perguntou qual era o meu desejo e eu falei que eu tinha o desejo de ter um parto normal. Todos os profissionais ali aceitaram o meu desejo. Né? Eu fui até os primeiros contatos com os primeiros obstetras foram com mulheres e elas falaram que era até melhor para minha saúde, que apoiava sim, que a recuperação era melhor. Me deram ali toda a documentação mostrando os benefícios e também os riscos, tá? De um parto normal pós-cesárea. Então, eu sabia de todos os riscos. Quando a gente abre a cartela, você vai com o obstetra, ele faz um ultrassom. Eu fui com o anestesista, né? Fiz um acompanhamento ali também com o anestesista. Ele me mostrou como que era feita a analgesia, como que era feita a anestesia, mostrou tudo, a agulha, né, ali o catéter, tudo que era feito, como era feito, mostrou uma figura da coluna, né, da coluna vertebral, como que ele fazia isso na hora do parto. Então foi um acolhimento, assim, do meu desejo muito grande, exceto pela minha obstetra que me acompanhou durante todo o parto, e por um médico que me atendeu durante esses dias no hospital. A minha obstetra, quando ela perguntou como eu queria parir, eu falei que eu queria parir normal e ela falou que provavelmente não seria aceito porque o hospital aqui de Pádua, ele não fazia parto normal pós-cesárea. E eu falei com ela que o meu desejo era ter um parto normal, que meu filho tinha 5 anos e que isso era totalmente possível. E ela fez aquela cara de meio contrariada, vamos ver, quando você for pro hospital você fala com o médico. Inclusive, ela me fez pedir a minha ficha clínica, né, da minha internação do parto do Pedro no Brasil. Então, eu tive que ligar para o Hospital do Brasil, pegar a minha ficha clínica para levar para o hospital que eu desejava parir, né, a Estela. No final das contas, nenhum médico no hospital pediu essa ficha clínica, nenhum médico me pediu nenhuma outra informação a respeito da cesárea. Ela, inclusive, colocou uma dúvida, qual é o tipo de incisão que você teve, qual é o tipo de corte que você teve na cesárea. Eu falei, um corte normal. E ela falou, não, a gente precisa ver sua ficha clínica. No final, quando eu mostrei essa ficha clínica para a obstetra, ela falou assim, não, você não precisa mostrar para mim, você vai mostrar para o médico do hospital. E no final, o médico do hospital não pediu. Enfim, apenas um médico lá
que quis colocar dúvida, falou bem assim que era muito arriscado fazer um parto normal pós-cesárea, que era melhor se eu fizesse a cesárea. Havia o risco, né, de ruptura uterina, e foi colocando ali aquelas dúvidas. E, gente, pasmem, tinha 2 enfermeiras junto comigo, aliás, uma obstetra e uma enfermeira junto comigo no dia desse atendimento, e a obstetra, ela cortou ele na hora. Ela falou com ele, sim, é possível ela ter um parto normal pós-cesárea, e ela ter tido essa cesárea não é um problema. Então, assim, a gente sabe que existem exceções, a gente sabe que existem profissionais ruins em todo lugar, mas encontrar esses profissionais aqui me fez muito feliz nesse momento, porque ela acabou me defendendo, ela acabou defendendo ali a minha escolha. Inclusive, ela foi a primeira profissional que me atendeu nesse hospital e que me acolheu o meu desejo. E ela bateu de frente com esse médico. Ela falou assim: não, ela pode ter sim o parto normal dela, pós-cesárea. Não é um problema ela ter tido uma cesárea anterior. E assim seguimos então com o acompanhamento para um parto normal, né? Para tudo acontecer para um parto normal. Como a neném apresentou então 4 quilos com 40 semanas, esse médico, que inclusive foi o médico que me atendeu nas 40 semanas, falou bem assim: olha, você vai precisar ser induzida. Você vai voltar na quarta-feira, porque na terça era feriado. Era uma segunda, né? O dia primeiro era uma segunda, então passou terça. E na quarta-feira você vai vir, 8 horas da manhã, que nós vamos te internar. E na quarta-feira, então, eu fui pro hospital para ser internada. Como eu disse anteriormente, no dia anterior, gente, na terça-feira, eu tentei de tudo. Eu fiz muita caminhada, eu fiz dancinha. Nas semanas anteriores eu já estava fazendo isso, mas na terça-feira eu tomei 2 vezes shake das parteiras. Não evoluiu para nada. Eu não tive dor de barriga, eu não tive contração, eu não tive nada, 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 absolutamente nada. Então eu fui pro hospital muito frustrada novamente, assim, muito decepcionada. Eu fui assim, em completo silêncio em todo o caminho, porque eu não tinha sentido nenhuma contração. E como no parto de Pedro eu nem tinha entrado em pródromos, em contração, eu não sabia como que era, como que seria, como que chegaria, e eu tava muito frustrada por não ter acontecido de forma natural. Mas eu lembro que assim, eu cheguei no hospital e eu falei assim: a partir desse momento não sou eu e não é a minha vontade. É a vontade de Deus e é o que esse bebê quiser, o que a Estela quiser. Vai acontecer do jeito que tiver que acontecer, esse é o momento dela, essa é a hora dela. Então eu vou fazer de tudo para isso acontecer. De uma forma feliz, de uma forma leve, de uma forma fluida. Então eu entrei no hospital com outra energia. Falei assim, isso vai acontecer, isso vai dar certo. Então eu entrei no hospital muito feliz. Falei, e ela vai nascer do jeito que eu pedi a Deus. E, gente, nas minhas orações, eu vou ser muito sincera pra vocês, eu pedi muito a Deus um parto normal. E eu pedi pra Deus que eu queria um parto normal. Eu não cheguei em nenhum momento dessa vez a orar pra Deus e falar assim: seja feita a sua vontade, se tiver que ser cesárea, vai ter. Eu falava: Senhor, se tiver que ser de outro jeito, vai ser, mas eu quero muito um parto normal. Eu quero muito, eu desejo muito, é isso que eu quero um parto normal. Eu coloquei na minha cabeça, eu imaginava, eu me via tendo parto normal. Criei muitas situações na minha mente, eu chegando no hospital já com pródromos e ela nascendo no hospital, ela nascendo no carro. E assim, tudo que eu imaginei, do jeito que eu imaginei, né, o caminho, entrando em pródromos, começando o parto de forma natural, chegando no hospital já, você tá com 6, 7 centímetros de dilatação. Não aconteceu. Não aconteceu. Mas apesar de não ter acontecido desse jeito, o parto foi maravilhoso. Vou falar aqui pra vocês, no final vou fazer um resumo sobre o que eu achei. Mas chegamos então ao hospital no dia 3, numa quarta-feira, e às 8 horas da manhã eu cheguei, às 9 horas da manhã eu já estava na sala do médico inserindo o balão. Então, a primeira conduta ali médica que a gente fez para tentar uma indução foi colocar o balão. Pelo que eu sei, isso não é muito comum, o uso do balão de indução, mas ali a gente colocou o balão para ele promover ali o início, né, da indução,
de uma tentativa de dilatação e, quem sabe, induzir ali os pródromos, as contrações. Esse balão, ele tinha o intuito de abrir pelo menos ali 3 centímetros no colo do útero, ou com 24 horas ele deveria ser retirado. Quando eu fui colocar o balão, o médico verificou que não tinha dilatação. Ele falou, olha, você não tem dilatação e você não está em contração. Era 1 centímetro ali, ele falou, 1,5 centímetro realmente para passar a cânula do balão. E vamos esperar para ver o que o seu corpo o que vai acontecer com o seu corpo. Então eu coloquei o balão. Eu esperava que fosse evoluir, que iria vir os pródromos, as contrações, mas isso não aconteceu. Então deu 24 horas, eu fiquei no hospital esse tempo todo, eu não fui para casa. Pelo que eu entendi, a partir do início da indução aqui na Itália, você não volta para casa, você fica no hospital, independente da indução. E então, no outro dia, às 4 horas, no dia 4, às 9 horas da manhã, eu fui para a sala de parto já. Eu não imaginava que eu ia ficar lá até a neném nascer. Ela só falou assim, vem que nós vamos ali para a sala de parto. Eu achei que eles iriam tirar o balão e eu voltaria para o quarto, mas não. A partir desse momento, eu não voltaria mais para o quarto, eu só voltaria para o quarto com a neném nos braços. Então, às 9 horas da manhã, eles tiraram o balão e eu já entrei na indução com a ocitocina. A ocitocina, ela foi colocada em pequenas doses e as doses elas eram aumentadas a cada 20 minutos. Então, eles foram colocando doses mínimas e aumentando, sempre dobrando, de 20 em 20 minutos, de meia em meia hora. Quando deu mais ou menos 1 hora da tarde, eu lembro que eu tinha almoçado e veio uma enfermeira. Essa enfermeira não foi a enfermeira que me atendeu nos primeiros dias e nem no início desse dia. Mas veio uma enfermeira e ela falou assim, olha, eu vou fazer um toque em você pra ver se evoluiu, você tá sentindo alguma dor? E eu falei, não, eu não tô sentindo nada. Ela falou, nada? Eu falei, nada. Ela fez o toque e ali no toque, sem me falar nada, ela fez um descolamento de membrana. Ela não me falou, mas eu sei que ela fez porque doeu pra caramba, né? Eu senti que ela fez uma manobra ali dentro. E quando ela tirou algo gelatinoso com um pouco de um aspecto bem gelatinoso. Eu lembro que ela passou assim e saiu aquela gelatina. E depois disso eu fiquei até de fralda o resto do tempo que eu fiquei na sala de parto, porque eu fiquei realmente ali. E foi a primeira situação que aconteceu no meu parto e que foi algo que eu não gostei, porque ela fez uma manipulação ali, um procedimento, sem me falar, sem me dizer o que ela iria fazer, né? E por que que ela estava fazendo. Mas enfim, ela fez. Depois disso, eu continuei ali na ocitocina, continuei na sala de parto para ver a evolução, mas o cardiotoco mostrava que eu tinha contrações e contrações efetivas, mas eu não sentia nada. Eu lembro que ela chegou depois na sala de parto e falou assim, você tá sentindo alguma coisa? E eu falei assim, eu não tô sentindo nada. Ela falou, nada? Eu falei, nada. Ela falou, suas contrações estão muito altas. Eu falei, mas eu não tô sentindo nada. E logo após isso, ela esperou, né, por volta de 4 horas. Eles iam sempre ali, mexiam um pouquinho na ocitocina, aumentavam um pouco. Umas 4 horas depois, eu lembro que 5 horas da tarde, essa mesma enfermeira voltou pra sala. Ela falou, vou fazer mais um toque em você. Eu falei, tudo bem. E ela fez o toque, não tinha evoluído a dilatação, mas eu lembro que ela abriu um pacote assim, era esticadinho, e ela abriu um pacote e tinha um aspecto de uma agulha de tricô. E na hora eu falei assim, eu já tava deitada, eu já tava de perna pra cima, né, porque ela tinha feito o toque. Eu falei assim, você vai estourar minha bolsa? Ela fez assim, aham. E eu fiquei meio estática assim, né, eu entendia por que de estourar a bolsa, mas ela não tinha me falado nada novamente. Então ela não tinha me falado nada, ela não falou por quê. Eu não tive tempo de falar com ninguém, eu estava sempre em contato com a minha doula do Brasil. Ela até depois me falou dos riscos de estourar a bolsa tão cedo assim, porque eu não tinha dilatação, a dilatação não tinha evoluído. Se eu não me engano, naquele momento ali eu tinha chegado a 3 centímetros. E ela falou, olha, Shane, há um risco sim, né? O risco é esse, mas tudo bem. A bolsa já estourou, vai dar tudo certo, a partir de agora você vai ver que ele vai evoluir um pouco mais. E realmente, gente,
Assim, eu já tinha começado a sentir umas contrações muito leves e sem ritmos a partir de 3 horas da tarde. Quando ela chegou 5 horas, né, e perguntou, que eu falei que eu não estava sentindo nada, é porque não estava num ritmo, né, não estava sentindo dor efetiva, mas a partir aí de 5 horas da tarde, a partir da bolsa estourada, eu comecei a sentir as contrações evoluírem. Elas ficaram mais intensas e o espaçamento entre elas foi diminuindo. O tempo todo, elas ficavam me perguntando o que eu estava sentindo, o que eu estava sentindo, e foi a partir daí, então, que começou, de fato, o parto, vamos dizer assim. Eu lembro que às 21 horas eu tava com muita dor, com muita dor. Edmar já tava comigo, né, na sala de parto. E as dores, elas estavam bem ritmadas. A partir de 7 horas da noite, na verdade, eu senti esse ritmo. Ele foi vindo em um ritmo que era como de ondas, né? Como as mulheres falam. E 9 horas, assim, eu lembro que esse ritmo já tava, assim, me sufocando. Porque ele entrou numa onda assim, era 1 minuto de contração e contração muito forte e 1 minuto, 1 minuto e meio de descanso. E ali, 9 horas, eu já tava na Partolândia, eu já tava em outro lugar, né? Eu lembro que no início, a partir de 5 horas, né, como eu não tava sentindo nada, eu coloquei uma música e coloquei no fone de ouvido, eu fiz uma oração a Deus, e eu pedi para Deus, eu pedi por favor que esse parto evoluísse, e evoluísse bem, que eu suportasse, para eu não ir para uma cesárea. Porque na hora que ela estourou minha bolsa, eu comecei a achar que eles estavam com muita pressa. Então eu fiz essa oração, eu cantei esse hino, que é um hino, é aquele hino do Felipe Rodrigues, acho que é, né? Que é: se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Então, ali naquela hora eu falei assim: Senhor, se eu não tiver o Senhor aqui, eu não vou conseguir isso. O Senhor precisa fazer esse parto evoluir. E eu colocava essa música, né, pra repetir, né? 7 horas começaram as contrações, 9 horas eu já não estava suportando mais. E o Edmar tava ali, ele me ajudava, fazia massagens, ele pegava na minha mão, ele conversava comigo, mas 9 horas eu já entrei dentro da Partolândia e eu lembro que a obstetra que começou a me acompanhar a partir dessa hora, a partir de 7 horas da noite, ela era muito gentil, ela era muito cordial, ela era muito amável, ela era muito acolhedora, maravilhosa. Já era uma outra médica, né, que tinha entrado. E ela vinha, falava comigo, nossa, com todo o amor do mundo, com todo o carinho. Ela chegou no quarto, falou que se eu quisesse ouvir uma música eu poderia ouvir. Ela perguntou se eu queria alguma coisa. Eu lembro que eu tinha sentido fome. Eu falei, eu tô com fome. Ela falou, o que você quer comer? E aí eu falei com ela que eu tava com muita fome. Ela falou, você quer jantar? Eu falei assim, não, eu não quero jantar, porque eu já tava começando a sentir um enjoo. Eu tava com fome, mas tava com enjoo. Eu falei com ela assim, eu quero um iogurte e um biscoito, tá bom pra mim. E aí eles trouxeram o iogurte, o biscoito, não me impediram de comer, não me impediram de beber água. Então eu comi o iogurte, o biscoito, bebi água. Não passei mal depois disso, porque eu fiz uma refeição ali bem leve, pra mim foi o suficiente. E as contrações começaram a vir pesado, pesado. 1 minuto de contração bem forte, 1 minuto e meio de descanso. 1 minuto de contração bem forte, 1 minuto e meio de descanso. Quando deu 10 horas, assim, nisso, né, que já tava ali algumas horas já, do parto de fato ativo, mas também do parto latente do início, eu já não aguentava mais. Eu tinha tentado tomar um banho, eu falei com ela, olha, eu preciso tomar um banho, eu quero uma água, eu queria água. Eu queria uma água quente. E ela falou assim, olha, agora que o seu parto evoluiu, a gente não pode tirar você daqui, porque você tá no cardiotoca, você tá na ocitocina. Se eu tirar você para você ir pro banho, o seu parto pode evoluir. Lembra que eu falei que a minha dilatação estava muito pouca, ela estava por volta de 3 centímetros? A ideia deles era que eu chegasse até mais ou menos 6 centímetros, de 5 para frente. 5, 6 centímetros com a ocitocina. Então, ela não me deixou ir pro chuveiro. Essa foi a terceira situação, assim, que eu não gostei, mas isso foi o de menos. Ela arrumou uma bolsa quente pra mim, falou assim, olha, eu vou colocar nas suas costas e vamos tentar manter aqui pra ver se a sua dor diminui só com a bolsa.
Ai, gente, eu coloquei a bolsa, mas daqui a pouco eu não tava aguentando a bolsa, eu joguei a bolsa longe, falei, ai, não quero essa bolsa. E eu já tava inquieta, eu não aguentava. A dor era tanta, gente, que eu ficava na ponta dos pés, assim. E eu apertava tudo, eu apertava o Edmar, eu apertava a mão do Edmar, eu puxava o lençol, eu abaixava na cama, eu gritava, eu urrava, porque a dor era insuportável. Quando foi mais ou menos assim, umas 10h30, que eu falei, olha, eu não tô aguentando mais, eu preciso de analgesia. Ela chegou na sala de parto, né, pra perguntar como que eu tava. Eu falei, olha, eu não aguento mais, eu preciso de analgesia, senão eu não vou aguentar. Ela falou assim, olha só, eu preciso que você aguente até mais ou menos 11 horas, né, de 20 a 30 minutos, porque nós precisamos que o seu parto evolua um pouco mais. Mas ele tá em outra sala, tá fazendo anestesia, né, analgesia em outra pessoa, mas daqui 30 minutos ele tá aqui. Eu lembro até que a Edmar falou assim, 20 a 30 minutos, vai ser 30 minutos. Ele vai chegar aqui 11 horas. Falei, não, em nome de Jesus ele vai chegar antes. Não, gente, ele chegou 11 horas, 11 horas em ponto. E aí ele chegou 11 horas e ele ainda foi preparar tudo ali da analgesia, né? Ele foi preparar as coisas. E não que isso seja um problema, ele tem que preparar, lógico, com todo o cuidado. Mas isso, gente, eu sentindo dor, eu já não aguentava mais. Pra mim foi assim, um século, né? O anestesista arrumando aquilo. E ele veio falar comigo, me explicar. Eu já tava quase falando assim: só me dá essa analgesia, pelo amor de Deus. Mas com toda a paciência, eu ainda ouvi ele, escutei ele. E por volta de 11h30 eu tomei a analgesia. Gente, durante todo o parto até esse momento, eu entrei num estado de concentração. Então, eu não pedi cesárea, eu não ficava reclamando, eu não verbalizava que não daria certo. Todo momento na minha mente eu orava e falava, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou sair daqui com ela nascida de parto natural. Então, quando eu tomei aquela analgesia, eu falei assim, ufa, é o refrigério, é o tempo que eu preciso para me recuperar e depois nós vamos voltar. Até esse momento eu não tinha conseguido sentar, eu não tinha conseguido deitar depois que as contrações tinham entrado, né, em uma forma ativa. E nesse momento eu consegui dar uma deitada. Eu deitei, descansei por uma meia hora, foi o tempo assim que as dores meio que sumiram. Eu consegui descansar. Mas depois de meia hora, gente, por volta de meia-noite, voltou. E as dores voltaram. Eu senti que ela diminuiu um pouco e que elas espaçaram um pouco, mas elas ainda estavam intensas e muito doloridas. E eu lembro que eu gemia, 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 deitada. Não aguentava mais, mas eu não verbalizava que eu queria outra coisa. Eu lembro até que eu pensei assim, gente, agora eu entendo por que, que a mulher que tá no meio de um parto normal pede cesárea. Mas eu não pedi. Eu falei, eu não vou pedir. E fiquei ali suportando a dor, suportando. Eu lembro que chegou uma hora que eu falei assim, eu preciso me mover. Ela não tá acontecendo nada, eu preciso me mover. Eu não conseguia agachar ou fazer exercícios durante as contrações. Mas eu lembro que nos intervalos eu dava aquela agachava, eu dava uma movimentada, para ver se ela encaixava e evoluía o parto. E aí eu fiquei nisso, né, depois da analgesia, esperando que o parto evoluísse um pouco mais. Eu até fui colocada num equipamentozinho que liberaria um pouquinho de analgesia a cada 20, 30 minutos. E era assim, de, eu queria que aumentasse a dose. Eu até chamei ela umas 2 vezes, eu falei, eu não tô aguentando. Ele melhorou muito pouco, eu falei com ela assim, 5% melhorou, eu preciso de mais. E aí ela falou assim, pera aí que eu vou chamar o anestesista. Isso era por volta, sei lá, de 1h da manhã. Mas eu fiquei ali, né, concentrada, deitada, voltei a deitar, porque eu tava com muita dor, esperando ela retornar. Mas eu lembro que quando deu por volta de 1h30 da manhã, eu comecei a sentir como se fosse um vácuo na minha barriga. A contração vinha, 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 ela chegava no pico, e quando ela chegava no pico, eu sentia como se ela fizesse assim, na minha barriga. Ela dava um puxão para baixo e eu senti uma vontade de fazer o número 2. E
Isso aconteceu umas 2 vezes, eu dei uma gemida muito diferente. Uma gemida assim, um grito muito diferente, e ela veio, a médica. Ela falou assim: "Você tá sentindo alguma coisa?" Aí eu falei assim: eu tô sentindo muita dor." Aí ela falou assim: "Mas como que são essas dores? Tem alguma coisa diferente?" Eu falei: "Tem, eu tô sentindo como se a minha barriga estivesse indo pra baixo e eu tô sentindo vontade de fazer o número 2." Aí ela falou bem assim: "Então eu vou te fazer mais um toque." E aí ela fez o toque, ela falou bem assim: "Você já dilatou tudo." Ela falou: "Agora você dilatou tudo e você começou o período expulsivo. Qual é a posição que você quer?" Gente, ela respeitou a minha decisão. Ela falou: "Qual a posição que você quer?" E eu falei assim: "Eu quero ficar de cócoras." E eu fiquei de cócoras, pra mim era a posição melhor, porque de barriga pra cima doía muito a minha barriga. E ali nós iniciamos o expulsivo, mais ou menos 1h30 da manhã, de cócoras. Gente, mas eu fazia força, 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 e essa menina não saía. E ela falava: "Vai, vai, vai, que eu tô vendo ela." E a menina não saía. A médica, ela dirigia ali, né? Ela falava: "Olha, quando vier a contração, você me fala e nós vamos iniciar e eu vou te ajudar." Porque eu também tava com analgesia, talvez eu não entendesse muito bem. Ela me guiava, ela falava qual era o tipo de vocalização que eu tinha que fazer. Eu lembro que eu fazia muito assim, e ela falava assim: "Não faz assim, tenta abrir a sua garganta, você vai fazer né? Pra você abrir aqui, você abre lá a pelve." Ela foi me dirigindo, ela foi me ensinando, ela movimentava o meu quadril ali pra ajudar o neném a encaixar. Quando a neném vinha, ela falava: "Força, força, força, vai." E ela me elogiava: "Brava, brava, brava." O Edmar, a mesma coisa. Eu lembro muito do Edmar falando no meu ouvido assim: "Non molare, non molare, tieni forte, força, 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 né? Fica forte, não desiste, não desiste, vai, vai, vai." O tempo todo na minha frente, né? O Edmar e ela atrás de mim. E eu lembro que tinha um ferro assim, eu puxava aquele ferro e eu fazia uma força, mas a neném não vinha. E eu lembro que uma hora ela até falou assim: "Pai, vem aqui, fala com ela que você tá vendo a cabecinha da neném, porque ela tá aqui." Aí o Edmar falou: "Chay, eu tô vendo a cabecinha dela, eu tô vendo o cabelinho dela, ela tá aqui, faz força que você vai conseguir." E, gente, eu fazia toda a força do mundo e a neném não saía. Eu lembro que eu esfregava a minha cara naquela cama e eu puxava aquele ferro e a neném não saía. Nem um momento eu pensava assim: "Eu vou pra cesárea." Eu só pensava assim: na próxima contração ela vai sair. Na próxima ela vai sair. Na próxima vai sair a cabeça dela. Na próxima ela vai sair. E, gente, ela não saiu. Então eu fiquei ali nesse expulsivo por volta de 3 horas. 3 horas fazendo força e eu não conseguia, ela não saía. E aí eu tentei mudar a posição. Eu lembro que a médica até muito antes disso ela já tinha me indicado, falado comigo, né? "Você quer deitar de barriga pra cima na posição ginecológica?" Eu falei: "Não." E aí, horas depois eu tentei fazer força sentada na banqueta, não gostei. Eu já levantei, odiei, não gostei. Depois eu tentei, na verdade eu tava de 4 apoios, gente. Eu tava fazendo essa força em 4 apoios. Aí depois eu tentei de cócoras, né? Fiquei de cócoras, segurando assim na segurando assim na cadeira de parto. Não gostei. O que eu gostava era o 4 apoios, mas a neném não descia. Então eu tentei sentada, eu tentei de cócoras e nada, voltei pro 4 apoios. Só que quando eu voltei pro 4 apoios, eu já tava assim, eu já tava esgotada. E eu lembro que ela tinha dado uma saída e ela voltou pra sala de parto. Aí eu olhei pra ela e falei assim: "Me ajuda, eu tô morrendo." Falei com ela isso. Falei: "Me ajuda, eu tô..." Ela falou assim: "Não, você não tá, você tá muito longe disso, você tá indo muito bem, tá tudo bem com você, tá tudo bem com o seu bebê. Mas espera aí que eu vou te ajudar." E aí ela saiu da sala de novo. E aí isso já era mais ou menos 4 horas da manhã, gente. Então eu tinha entrado no expulsivo 1h30 da manhã e já era quase 4 horas da manhã e a neném não tinha saído, não tinha saído da cabeça, não tinha saído nada. Ela tava lá. Quando ela saiu essa segunda vez, ela voltou com um médico, né? E
eu tive uma contração nessa hora, o médico viu ali alguma coisa e ele olhou pra mim e falou assim, olha, você já tá muitas horas contraindo no expulsivo, você já tá na ocitocina, já quase 24 horas, daqui a poucas horas vai fazer 24 horas, você tem uma cesárea pregressa. Então não é interessante parar tudo que você evoluiu até agora para você descansar, ir para uma analgesia mais forte e voltar depois. Eu vou te propor que você tenha essa bebê com uma ventosa. Você conhece a ventosa? E eu já conheci a ventosa. Eu falei, eu conheço, só tira ela de dentro de mim. Então depois disso ele não fez muita explicação. Ele já pegou a ventosa. Como eu tava fora da contração, ele colocou. E deu tempo, né? Porque nessa hora eu já tava assim, com um espaçamento de uns 2 a 3 minutos. Então era um espaçamento um pouco maior, né? O do expulsivo. E ele colocou a ventosa para esperar a próxima contração. Então ele falou, quando vier a contração, você vai fazer força. Nisso, gente, nessa hora, eu já estava de barriga para cima. Porque quando a médica saiu, eu falei com a Edmar, eu vou virar de barriga pra cima. Eu vou virar de barriga pra cima, porque agora essa menina vai nascer. Eu não queria a posição ginecológica, mas foi na posição ginecológica. Então ele colocou a ventosa, eu já tava de barriga pra cima na posição ginecológica. E nessa hora, a médica até me ofereceu episiotomia. Ela falou comigo, olha, eu vou fazer um pequeno talho, você deixa eu fazer pra melhorar a saída da bebê. Eu falei, não talha, deixa rasgar do jeito que tá. Deixar rasgar sozinho, eu falei, né? E aí ele colocou a ventosa, né? Ele fez ali o procedimento e veio a contração. Gente, ela colocou 2 ferros assim, né? Pra segurar. E eu coloquei a perna pra frente assim, tinha dois apoios de pés. Eu segurei como se eu estivesse puxando, né? Aquele ferro. Puxando ele aqui e empurrando com o pé. E ela falou bem assim, faz força como se você fosse colocar a sua cabeça para sua barriga. E eu fiz essa força, e eu lembro que o médico, ele fez como se fosse um saca-rolho assim, ó. Ele ajeitou, fez e ajudou a puxar e ela saiu. Nessa hora, eu senti dor, mas eu senti como se fosse uma queimação, como se fosse um círculo de fogo ali. E foi a hora que eu dei o maior grito da minha vida, assim, uau! E saiu a cabeça da neném, saiu a cabeça dela inteirinha. Eu lembro que o Edmar olhou e falou assim, saiu amor, saiu a cabeça dela. Todo emocionado, mas eu não tinha força, eu só falei assim, na próxima ela vai sair inteira. E eu já sabia que o corpo era mais fácil, geralmente é mais fácil, né? Pelos relatos de amigas e da minha irmã, elas falavam, olha, a cabeça é o mais difícil, mas depois que sai a cabeça o corpo é mais fácil. Eu lembro que a força foi infinitamente menor. Quando veio a segunda contração, então, nasceu a Estela. Na segunda contração, após colocar ali a ventosa, nasceu perfeita, saudável, chorando, né? Uma bebezona de 4 quilos e 51 centímetros de parto normal, pós-cesárea. Induzido com analgesia, mas graças a Deus eu estava bem, ela estava bem, todos estávamos bem. E eu lembro que eu peguei ela e eu só agradeci a Deus, dizendo para ela, você é perfeita. E eu orei, fiz uma oração a Deus, né? Abençoando a vida dela, abençoando o caminho dela, abençoando o futuro dela. E Edmar até falou que a médica, ela perguntava, né, todo o tempo que eu tava falando, porque eu misturava italiano com português. Tinha hora que eu falava coisa em português, ela não sabia se eu tava falando com ela, então o Edmar traduzia, né? Vários momentos eu chamei a neném. Eu falava, vem neném, vem, já tá tudo pronto, papai e mamãe tá aqui. Ela não sabia o que que era. E o Edmar traduzia, não, ela tá falando com a neném, ela tá chamando a neném. E nessa hora o Edmar traduziu de novo pra ela, a hora que eu orei, que eu fiz a oração. E a médica falou assim, vocês são muito diferentes, vocês amam muito a filha de vocês e vocês falam palavras muito lindas pra ela. Eu nunca vi isso na minha vida. E aí tinha uma outra médica ali, né, que já tava no procedimento pós-parto, e falou assim, ah, você não lembra porque você era bebê. Aí essa médica, né, que tinha me atendido, que eu falei com vocês que era super gentil, educada, falou assim, não, eu nunca ouvi isso da minha mãe.
E isso me fez pensar assim, o quanto é importante nós dizermos sempre para os nossos filhos que eles são amados desde que eles nasceram, né? Desde o momento em que eles chegam a esse mundo. O quanto é importante você mostrar esse amor, você falar sobre esse amor. A todo tempo, não importa onde, quem esteja perto, né? Bom, e aí depois de abençoar, depois de orar, a gente ficou ali esperando o cordão parar de pulsar. Ela ficou esperando, né? E quando parou de pulsar, eu pedi pra ela, eu falei, o meu marido pode cortar o cordão? Ela falou, pode. E o Edmar cortou o cordão da neném. Esperamos mais alguns minutos, né? Que depois disso nem demorou muito, assim. Eu vou dizer assim, 2 minutos. Eu falei com ela, a placenta saiu? Ela falou, não, mas tá saindo agora. E eu lembro que ela meio que fez assim, meio que recebeu a placenta e a placenta saiu na mão dela. Eu não senti nada nessa hora, eu não senti nenhuma contração, não senti ela puxando, não senti nada. A placenta simplesmente saiu, graças a Deus, sem nenhum problema e sem nenhuma dor. E logo após isso, né, parto finalizado, a placenta nasceu, tava tudo certo. Eu tive uma laceração de 2º grau, então eu levei pontos. No maior corte eu levei 3 pontos e tomei mais 3 pontos em locais separados, assim, né? Um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, pontos separados. Nós ficamos ali dentro da sala de parto 2 horas sozinhos, fazendo ali o Golden Hour, né? Eles deixaram a gente sozinho, eu, Edmar e a neném. Foi maravilhoso, foi muito gostoso, um tempo, sabe, ali sentindo o cheiro dela, sentindo o quentinho dela, só nós, a nossa família, curtindo aquele momento. Isso é uma imagem que vai ficar assim bem viva na minha mente. E depois de 2 horas que elas foram lá fazer o procedimento, pesar neném, medir a neném, trocar a roupinha, fazer o que precisava ser feito. E depois nós fomos no quarto. Então, assim, foi maravilhoso. Foi um atendimento muito maravilhoso. Apesar de ter 3 situações que eu falei que eu não gostei. Para mim foi um atendimento muito humano e que respeitaram as minhas vontades, os meus desejos, né? Com profissionais muito humanos, cordiais, gentis, acolhedores. Se eu pudesse dar uma nota assim para esse atendimento, né, aqui no Hospital da Itália, eu diria 10. Apesar de ter os problemas que eu falei, eu acho que isso não tirou o brilho do parto. Eu acho que tudo que é bom tem um pouco do lado ruim, e esse lado ruim, ele não apagou o momento bom. Então, quando eu disse para vocês, né, no início, que o parto não foi nada parecido com aquilo que eu imaginei ou que eu sonhei, ainda assim não tirou o brilho. Eu imaginava um parto que começaria de forma espontânea, não começou induzido. Eu imaginava um parto que seria rápido e não foi. Porque eu tinha feito uma série de exercícios, eu tinha tomado chá, tinha comido tâmara e não foi. Eu esperava chegar no hospital com centímetros de dilatação, 6, 7, e eu não cheguei. Eu esperava nem precisar talvez tomar analgesia, ser um parto tão rápido que não precisasse, mas eu tomei. Eu não queria ter tido laceração, mas eu tive ainda assim. Foi um parto maravilhoso, foi um parto dos sonhos. Eu acho que toda mulher gostaria de ter sido respeitada e ter tido um parto normal, com todos os cuidados que eu tive, né? Com toda a estrutura que eu tive, com o parceiro do seu lado, com bons médicos, né? Com tudo que eu recebi ali naquele hospital. E eu só tenho a agradecer a Deus, porque deu tudo certo. Porque apesar de ser um parto normal após cesárea, deu tudo certo. Então, realmente é como o hino que eu falei para vocês. Tudo é perda se eu não tenho a Deus, se não fosse a vontade dele. Sem a presença dele, nada daquilo ali importava. Se eu não tenho ele, eu não tenho nada. Então, tudo aconteceu pela vontade dele e aconteceu perfeito porque foi a vontade de Deus. Coloque os desejos do seu coração, né, sobre o Senhor. Fale para ele quais são os seus sonhos, assim como eu tive coragem de falar com Deus aquilo que eu desejava. Eu falei, Senhor, eu não vou esconder. O que eu quero é isso. Eu quero exatamente assim, 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 assado. Como vai acontecer no dia, eu não sei. Mas o Senhor está na frente, o Senhor vai guiar tudo que vai acontecer. E eu sei que no final
vai ser do jeito que o Senhor quiser, mas eu vou gostar, eu vou aceitar, né? E foi exatamente assim. Foi a vontade de Deus, mas foi a minha vontade. Deus me concedeu o desejo do meu coração. Um parto normal, um parto respeitoso, um parto cheio de carinho, um parto cheio de amor. Só agradecer a Deus mesmo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham ficado até o final desse relato. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Né? Às vezes surge alguma dúvida no meio ali, já faz no comentário, que depois eu vou respondendo vocês. E a gente se vê nos próximos vídeos no YouTube. Espero que desse relato em diante a gente volte com os vídeos uma vez na semana aqui no YouTube, tá bom? Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.